Um pouquinho aí, estourado o tempo. Hein, Cadu? Podemos, Cadu? Beleza, garoto. Pessoal, é o seguinte, estamos retomando aí um pouco a questão dos nossos encontros, né? E a gente teve uma indicação pela Aline, desse cara bonito como eu, da minha época, o Fabiano, da minha época de Grammy, a gente descobriu que agora que a gente, pô, de onde conhece, época de Grammy. E assim, é uma surpresa para mim, como vai ser para vocês, o que ele vai falar, porque eu não conheço o trabalho dele, foi uma referência da Aline, mas que casou um pouco com o que a gente vinha falando um pouco sobre inteligência emocional. Mas se você falar assim, o que ele vai abordar para a gente aqui, é uma surpresa para vocês e para mim, mas eu acho que, pelo pouco que a gente conversou aqui, pelo que a Aline falou, eu acho que vai ser uma surpresa grata. Então, o palco é seu, fica à vontade. Beleza, obrigado. E tamo junto aí. Então, gente, para a gente começar aí, vou só me apresentar rapidamente, porque no terceiro slide ali eu falo um pouquinho da minha história. Então, meu nome é Fabiano Carvalho. Hoje eu estou, não gosto de falar que eu estou, porque isso pode mudar. Eu estou como especialista em autoconhecimento e analista existencial. Essa analista, eu estava até explicando para o Rodrigo aqui, que é uma área nova de atuação, que pega um compilado de tudo de estudo do ser humano que existe no mundo, de melhor, e compila num processo de uma especialização que eu estou me aprofundando nela. Acho que é a primeira especialização que vai vir validada pelo MEC no Brasil, nessa área, porque envolve coisas holísticas no processo e que muita gente, às vezes, cética não leva em conta. E também tem validações numa universidade na Inglaterra para poder ter uma certificação internacional. Mas quando eu fui buscar esse aprendizado foi justamente por querer aprofundar cada vez mais no ser humano. E adivinha quem é a primeira pessoa que eu testo isso tudo? Em mim. Então, tudo que eu faço com os outros, tudo que eu vou passar para vocês aqui, eu vivencio na pele. Não sou nenhum extraterrestre, tenho os meus problemas, a Aline me conhece, sabe da minha vida, né? Convive com a minha esposa, muito amigo dela. E a gente tem problema normal, a gente está aqui na Terra, a gente vai ter problema. Se não tiver problema, cara, a gente pode ir para outro plano, porque não tem motivo para estar aqui. Se alguém reclama de ter problema, não reclama, agradeça. Porque você tem problema, você está lá para solucionar e todos nós temos capacidade de solucionar. Um pouquinho que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Apresentando a nossa empresa, ela chama Efeito Consciência. Ela foi criada justamente no processo que a gente quer trazer mais consciência, expansão de consciência. E no decorrer da palestra eu vou mostrar isso para vocês, que hoje a gente é bem limitado na nossa parte consciente. E a gente teve alguns aprendizados que eu gosto de passar no início aqui, que a gente não está no controle quando a gente não se abre para o novo, né? Então a gente precisa sempre se abrir para o novo. A gente não está no controle de nada. A pandemia mostrou isso para a gente, né? Veio comprovar várias coisas que a gente já analisava. E a gente não pode deixar nossas convicções de lado. A gente precisa pegar aquilo que vibra dentro de nós, porque é através disso que a gente vai trazer criatividade e vai trazer solução para esses problemas que eu falei que eles vão aparecer nas nossas vidas. A gente aprendeu também que as nossas vivências, os nossos conhecimentos nos valem como um aprendizado. E aí toda a bagagem de cada um aqui não é igual ao do outro. Podem ser dois irmãos gêmeos que vieram da mesma mãe, que foram criados na mesma família, que estão ali no mesmo ambiente, com a mesma cultura, são pessoas completamente diferentes. Por quê? Porque a gente carrega traços de percepções diferentes. Assim como o que eu estou falando para vocês aqui hoje, cada um está percebendo de uma forma. Cada um processa o que eu estou falando em algum momento. Quando a gente está lendo um livro, já reparou que às vezes eu leio um parágrafo e viajo nesse parágrafo e continuo lendo, e pulo o resto, nem parece que eu li, e aí depois uma outra parte me chama a atenção. É assim que funciona. Então a gente vai tendo percepções daquilo que mais conecta com a gente no nosso dia a dia. E a partir daí, a gente vai criando essa experiência, essa bagagem. Por isso que a gente não pode deixar ela de lado. Eu vou falar um pouquinho disso aí mais à frente também. Somos capazes de alterar nossa realidade para o bom e para o ruim. E aí depende da gente, de como a gente está focando. Né? Se eu acordo aquele dia, chuto a cama, entorno o café no meu casaco, vou pegar um ônibus me joga água, chego atrasado no trabalho, tomo um safanão do meu chefe e o dia é uma porcaria, dependeu de mim, na primeira reação que eu tive na hora que eu chutei a cama, elevar ou abaixar a minha vibração. E aí uma consequência de coisas vão acontecendo, causa e efeito. Então a gente precisa sempre estar alerta, que depende de nós mudar o estado ruim para o estado bom. E a ressignificação, que eu falo também um pouquinho mais na frente, ajuda a gente no nosso dia a dia. A gente aprendeu também que títulos e cargos, né, dentro das organizações são importantes, mas não são o peso que precisa ter se não tiver uma colocação interna de cada pessoa,
se não tiver essa liderança de si mesmo colocada em prática para que as pessoas seguiem pelo exemplo das outras e não pelas ordens ou pelos afazeres que têm que ser impostos. Porque a gente teve um período que isso foi importante, hoje em dia não é mais. Então a gente precisa ter essa liderança interna, né? Outro dia me perguntaram, acho que foi até o Pedro da GPML, ele perguntou, mas qual que é a diferença seu para esse cara aqui que eu conheço também, que é daqui de Juiz de Fora e mexe com liderança? Eu falei, ele treina líderes para ser líderes, liderar pessoas, dar feedback, como é que ele avalia as pessoas, é dele para os liderados. Eu treino líderes para serem líderes da própria vida, porque foi o problema que eu passei na minha vida. Eu não liderava a minha vida, deixava o externo liderar, e aí uma hora veio uma bomba para mim, eu tive que olhar para essa bomba, tive que olhar para mim, e foi um processo que eu passo por ele até hoje. E é preciso paciência, presença e amor para a gente aprender a aceitar o que não podemos mudar. A gente não podia mudar o lockdown no Teta Healing. Eu olhei para ali e lembrei do Teta Healing, que ela me perguntou, na pandemia. A gente não podia fazer nada. Então as coisas vão acontecer com a gente precisa, primeiro, aceitar que ela está acontecendo naquele momento. Eu não consigo fazer nada agora. Não preciso ficar dizendo que isso vai viver na minha vida o tempo todo. Preciso pensar em alternativas. E foi isso que justamente a grande lição que muita gente que eu dou essa palestra fala e comenta, todos fazem referência, né, com a pandemia, que a pandemia acho que impactou muita gente, e justamente isso que mostra. Então isso é um grande aprendizado que a gente trouxe. E foi desse universo, né, de aceitação, de entender os nossos medos, nossas dores, olhar para o ser humano, né, como é que faz, como é que a gente existe, como é que é o nosso comportamento, como é que a gente se repara. Vocês se observam no dia a dia? Ou vocês estão no automático? Né? Eu gosto de brincar muito que no carro a gente está mais no automático do que tudo. Né? No carro você liga, vai dirigir, seu consciente vai para algum lugar, ou ele vai para um problema do futuro, ou do passado, ele fica vagando aí. E quem dirige o carro? Seu inconsciente. E aí, o que tem no seu inconsciente? Vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente. Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, todos esses aprendizados que a gente vem trazendo aqui, eles são atualizados. Por quê? Porque semana que vem, talvez, eu tenha um aprendizado novo que eu preciso acrescentar aqui. Porque a nossa empresa, ela é justamente dinâmica. Ela vai trazendo esse aprendizado para o dia a dia e quanto mais a gente aprende, mais a gente também quer passar e quer contribuir com as pessoas, porque é importante a gente estar trazendo isso à tona. Vocês vão ver que no final, o exercício é justamente a gente trazer isso. O que a gente pode contribuir? Eu quero trazer muita contribuição, a colaboração. E a gente vem de um processo de competição muito forte. E a gente precisa desmistificar isso, essa crença. Então, aqui eu trago uma foto minha que eu gosto da África, porque eu contextualizando aqui um pouco, eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não tenho formação nenhuma nessa área, especificamente que eu falo curso superior. Sou engenheiro civil de formação, trabalhei 11 anos numa multinacional, 5 desses anos na África, num país chamado Moçambique. Implementei 2 operações lá de porta de ferrovia, lidei com o governo, lidei com equipes multiculturais, tinha indiano, tinha português, tinha moçambicano, tinha brasileiro, tinha sul-africano, tinha de tudo na minha equipe. A gente tinha que lidar com uma diversidade muito grande de culturas, 40% da minha equipe era muçulmano, então eu tinha que respeitar várias coisas que eu não conhecia, tive que conhecer. E isso me trouxe uma bagagem muito grande. Lembra que eu falei das nossas experiências logo no início, que a gente aprendeu lá na empresa? Então é isso que eu quero mostrar. Aqui foi uma grande experiência que eu tive nesses 5 anos. Por isso que eu boto essa foto, eu poderia colocar em qualquer fase da minha vida. E hoje eu até acrescentei uma foto na apresentação que não tinha para conectar com vocês. Adoro atividade física. E lá também foi a oportunidade que eu tive de correr minha primeira meia maratona, que foi a meia maratona de Cape Town. Treinei bastante para ela. Consegui concluir no tempo que eu queria, da forma que eu queria, tranquilo, leve. Até brinquei que eu poderia correr mais. E ela era junto com uma ultra lá. Falei, não, ultra não, mas não dava para correr mais uns 10 quilômetros lá, tranquilo. Cheguei bem, treinei bem, cheguei bem. Então, sou adepto ao esporte, faço atividade física, nunca deixei de fazer. Fui atleta profissional na adolescência, na pré e adolescência, e nadei durante muitos anos, federados pelo Clube Bom Pastor. Participei de diversas competições brasileiras. Então, sou adepto e prego a parte física, vocês vão ver um pouquinho mais na frente, como um pilar fundamental para a gente estar buscando esse equilíbrio emocional, para esse equilíbrio mental e principalmente para o equilíbrio espiritual que eu quero falar para vocês. Mas antes disso, eu quero trazer alguns problemas que a gente tem mapeado em várias empresas do mundo
E esses problemas, eles são comuns, se vocês olharem, até para o nosso convívio, de amigos, de parentes. São problemas que podem acontecer não só nas empresas, mas também no nosso convívio. E esses problemas, que eu considero como dores, um primeiro deles é a falta de comunicação, ou até falha de comunicação. Para pensar um pouquinho. Às vezes, a gente vai colocar um problema para uma outra pessoa, a minha cabeça está em outro lugar, e eu trago aquela questão de uma forma que no meu entendimento está claro, mas da outra pessoa não está. E aí eu já tive uma falha na comunicação. Quando eu fiz minha formação em programação neurolinguística, né, acho que o exemplo que eu trago e carrego, que todo mundo que já deve ter brincado na infância, telefone sem fio. Alguém aqui chegou no final de uma brincadeira com mais de 5 pessoas com a frase corretinha lá no final? Se chegou, levanta a mão. Até hoje eu não consegui achar ninguém que chegou. Gente, eu acho que um dia alguém vai levantar a mão, mas aí fica 99%, ainda estamos com a estatística boa. Por quê? Porque ou a gente generaliza, ou a gente omite uma informação, ou a gente distorce uma informação. Então, a gente passa por esse processo na nossa linguística, ser mapeado, ser estudado, e isso gera falta de comunicação, gera falha na comunicação, e isso é um problema que pega com, às vezes, briga de amigos. Nossa, fulana falou e não sei o que, e papapá. Ai, mas o fulano falou, e no trabalho também. Ah, a menina disse que o negócio aqui era desse jeito. Ah, o outro disse que era de outro jeito. As percepções são diferentes, a forma de pronunciar é diferente, e aí pode dar problemas. Um segundo problema muito comum, somente os erros são vistos. Da onde vem isso? Vamos lá. Vou trazer só exemplos aqui de fora de trabalho, mas vocês se conectam com o trabalho de vocês. Tem um amigão meu, 10 anos, sempre ponta firme comigo, mas semana passada ele pisou na bola. Pisou na bola, não é mais meu amigo, não gosto dele, não converso mais com ele. Fez uma coisa muito sinistra comigo. E eu não procuro nem entender. Somente os erros são vistos. Por quê? Porque a gente tem a mania de pegar uma coisa ruim e apagar 10 anos de coisas boas, por mais que essa coisa ruim seja pesada, pelo tamanho dela, e a gente ignora aquilo tudo, porque a gente tem a questão de olhar esse negativo e colocar um tamanho que ele não tem. Isso vale para a nossa vida também. Analisa na vida de vocês. Bota o peso em coisas ruins que acontecem na vida de vocês, transforma num tamanho enorme. E as coisas boas, a gente deixa ela menosprezada. Então, quando a gente não olha as qualidades das pessoas, e eu acho muito interessante, porque como eu tenho filho pequeno e eu já estava nessa vibe do autoconhecimento, meu filho é meu laboratório. E lá no meu prédio, na pandemia, a gente se uniu muito, as crianças todas da mesma idade. E eu reparava que a competição se iniciou nas nossas vidas, nossos pais não são culpados, com essa competição inicial. Sabe qual foi? Meu filho andou mais rápido que o seu. Meu filho já largou a fralda, o seu ainda não. Meu filho já fala, o seu ainda não. Então, esse ar de comparação, ele é inconsciente dos pais. E está tendo uma quebra de mudança nisso agora. E eu acho isso muito interessante, porque eu tenho um vizinho meu, que até a minha vizinha ligou ontem lá e falou assim, Fabiano, você tem alguma fraldinha aí? Eu falei, o Lucas já desfraldou tem mais de 1 ano e meio. E ela falou assim, o Dudu ainda não. Eu falei, cara, mas o Dudu é tão fantástico em outras coisas. É um menino que, ele não tem medo de bicho, ele é da natureza, ele é tranquilão, ele não tá... Cara, ele tem tanta qualidade que eu sei ver as qualidades dele e eu podia falar assim, olha, meu filho é muito melhor que ele. Meu filho falou antes, meu filho andou antes, meu filho desfraldou. Olha, meu filho é superior a ele. E, gente, isso acontece. Acontece porque eu vi outros pais fazerem isso. Inconsciente. Então, somente os erros são vistos. Eu olho as fraquezas dos outros, não olho as fortalezas. Porque cada um tem essa diferença. Por quê? Fomos colocados em caixinhas e essas caixinhas trazem o quê? Um molde. E esse modelo tem que ser igual para todo mundo. Se eu estou dizendo para vocês que o nível de percepção de vocês é individual de cada um pela bagagem que vocês trazem, e aqui não vou nem entrar nem em detalhe se alguém acredita ou não em outras vidas, vou falar só dessa vida. Dei aquele exemplo dos gêmeos, nasceram, cultura, e eles carregam uma coisa diferente. Então, eu preciso dar ênfase só nos erros, nos problemas, porque talvez um erro que a pessoa está cometendo ali é uma fraqueza dela. E é muito do que a gente vai falar no exercício no final. O outro é a falta de reconhecimento. Então, as pessoas, a gente precisa, às vezes, ter um reconhecimento daquele talento que a gente coloca em prol do outro. Então, as pessoas reclamam demais dessa falta de reconhecimento na empresa,
no trabalho, pelos amigos. Nossa, aquela minha amiga não me procura mais. Aqui eu estou dando exemplo, gente, porque em todas as áreas da vida acontece. A gente às vezes costuma separar a questão de trabalho e de pessoal, mas não tem jeito. Uma coisa afeta a outra. E eu sou prova viva disso. O outro, treinamento inadequado e inexistente. Então, muitas companhias, muitas pessoas reclamam que as empresas não trazem treinamentos inadequados. Eu passei por isso. Eu tinha um mapeamento de carreira que mostrava meus pontos fracos e focava em me dar treinamento dos pontos fracos. Aí o que acontecia? Eu não lapidava meus pontos fortes, não desenvolvia mais ainda meus pontos fortes, e os pontos fracos eles ficavam um pouquinho melhor. Mas só um pouquinho melhor. Por quê? Porque aquilo não estava inerente dentro de mim. Eu era fraco naquilo, e aí deixava de gastar uma energia para lapidar mais ainda o que eu era forte, para desenvolver mais ainda, porque tempo e energia e dinheiro em coisas fracas. E isso hoje já está mudando. Então a gente precisa trazer o quê? O treinamento certo para a pessoa certa. Não adianta eu vir aqui e dar um treinamento específico, daquela coisa específica, para uma pessoa que não tem a característica específica. Eu preciso o quê? Entender o que cada um tem, e aí sim, eu tenho um treinamento aqui mais genérico, que eu consigo colocar, das 20 pessoas aqui da minha equipe, eu consigo colocar 10. Essas 10 aqui se adaptam ali. As outras eu preciso ter um outro tipo de treinamento. Então, desenvolver sempre os nossos talentos e os nossos pontos fortes. E por último, a reclamação maior, equilíbrio vida pessoal com vida profissional. Qualidade de vida. E aí, a gente vem de um mundo que se acelerou demais as questões. E eu volto a falar da qualidade de vida logo ali na frente, por isso que não vou falar muito agora, que chama Mundo VUCA. Alguém que já escutou esse termo? Mundo VUCA? Ele nasceu na pandemia. E esse termo ele foi criado por quê? Porque tudo está muito acelerado. Está tudo volátil, está tudo incerto, está tudo complexo e está tudo ambíguo. Olha, gente, até hoje, a pandemia meio que acabou aí, mas olha como é que olha a nossa política como é que está. Olha como é que as coisas estão todas desreguladas. A Copa do Mundo vai ser no final do ano. Está tudo muito mudado. As coisas estão mudando, a economia oscila de uma forma ou de outra. A gente teve uma oscilação da pandemia para cá, econômica, muito grande. O mercado imobiliário bombou na pandemia, agora ele já está recuando de novo. Um processo que antes demoraria 5, está sendo em 2. Ações de empresas estão oscilando, as coisas estão ficando numa frenesia muito grande. E isso nasce muito de uma cultura da ONU, que a ONU está implementando, não sei se já ouviram falar também, não está aqui na palestra, mas vou abrir um parênteses aqui para falar, que chama ISG, que é a sigla em inglês para meio ambiente, para social e para governança nas empresas, procurando um objetivo de desenvolver 17 pilares de sustentação para o mundo, para o planeta, e até 2030. Isso foi lançado em 2014, abraçaram no ano passado, e esse ano está sendo muito cobrado. Então agora vai começar a disseminar mais, então se vocês não ouviram, vocês vão começar a ouvir isso um pouco mais para frente, porque as empresas hoje, isso é um fator determinante para elas estarem na Bolsa de Valores. Então agora não é mais, agora é uma obrigação, porque senão ela vai estar fora do mercado. E por quê? Porque precisa alcançar esse resultado até 2030, porque senão o planeta entra em colapso. E não é só por questões ambientais, questão de governança e questão de social, o que envolve? Governança, gente, para quem não sabe, é o Rodrigo. É a equipe que gerencia e gere o processo de uma empresa, né? Sócios, diretores, gerentes podem estar fazendo parte desse processo de governança. Social, não é só trabalho social externo, é social interno, é muito forte. Por isso que quando eu fiz uma formação desse ESG aí, para entender onde que o nosso trabalho entrava, a gente viu que entrava em tudo. Porque se eu não tiver uma mudança de consciência, se eu não ensinar o líder a ter consciência, a liderar a si mesmo, suas emoções, para ele ser um exemplo para os seus liderados e trazer essa mudança de mindset que precisa ser trazida, não vai adiantar nada. O que adianta ele saber dar feedback? O que adianta ele ser um bom gestor? O que adianta ele saber olhar os pontos fortes de cada um de vocês aqui, se ele não consegue liderar a vida dele? Porque lá fora tem um problema. Aqui, ó. Gente, lá na África, eu tive 4 promoções em 5 anos. Vocês têm noção do que é isso? Quase por ano eu tinha uma promoção de desempenho de trabalho. Como é que estava a minha vida pessoal? Um lixo. Minha esposa estava depressiva. No final, ela pediu separação. Minha família, 2 anos sem ver minha família. E eu nem ligava nesses negócios de vídeo, de WhatsApp. Não ligava. Eu estava totalmente entregue ao trabalho, uma área da minha vida. E a minha outra área, ó, indo por água abaixo. Eu deixei.
Eu estava cego. E a gente precisa equilibrar essas áreas. E é esse que é o primordial. Eu era um exemplo? Dentro da empresa eu era um exemplo. E fora da empresa eu era um exemplo? Não. Na minha visão hoje, não. Então eu precisei o quê? Tomar uma bomba emocional muito grande, ver que aquilo estava me afetando e parar e olhar para mim para poder trazer esse equilíbrio para a minha vida. Então é muito importante a gente estar olhando para esse equilíbrio. E a OMS, ela prega que qualidade de vida e bem-estar significa olhar com inteligência espiritual, vou deixar para falar dela por último, olhar com inteligência emocional, olhar com inteligência física e olhar com a inteligência mental. Então, ela traz desse formato. Tá? Se eu for olhar outras literaturas que eu já li aqui, eu consigo colocar ainda mais alguns formatos aqui. Eu vou falar um pouco de vibração hoje também, que é o que eu trago muito na inteligência vibracional. E o que sustenta isso são os relacionamentos sociais, a família e os amigos. Então, por que sustenta isso? Somos seres que não nascemos para ficar numa ilhazinha deserta sozinhos. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender com o outro, para contribuir com o outro e nessa troca a gente evoluir. E quando eu falo de inteligência espiritual, gente, a inteligência espiritual não tem nada de espírito, de religião, não tem nada. Sabe o que o espiritual prega, a inteligência espiritual prega? Que a gente precisa agir com valores e construir virtudes. Virtudes é tudo que há de bom. Sempre passando num crivo. Se vocês quiserem guardar essas 3 palavrinhas, eu carrego elas na minha vida. Qualquer decisão que eu tomo na minha vida é bom para mim, é bom para o outro, é bom por todo. Se não me engano, eu vi alguma coisa, não sei se foi nos valores daqui, ganha-ganha. Eu acrescentaria mais um ganha. O capitalismo consciente, que eu vou falar dele na frente, é ganha-ganha-ganha, porque aí passa nesse crivo. É, isso. São 3 ganha-ganha-ganha. Vi lá muito soft skills. Então, assim, é muito interessante a gente saber que essa mudança de cultura, ela precisa acontecer. E eu só consigo fazer ela me conhecendo. Porque se eu sei meus talentos, se eu sei que você está com uma fraqueza, que eu consigo te ajudar, quem quiser ver que eu tenho essa fortaleza. Agora, se eu não sei, como é que eu vou te ajudar? Como é que você vai saber que você pode pedir minha ajuda? Então, é por esse motivo que a gente precisa construir isso. E aí a gente passa... Ah, tá. Então tá. Não, beleza. Eu já passou para o próximo slide. E na hora que ligar, eu volto para mostrar. É um pouco falando das 7 áreas que tem, que a gente trabalha. Essas 7 áreas vêm de... Se alguém que já ouviu falar de ferramentas de coach e tudo, tem a roda da vida no coach. E essa pirâmide, que na hora que ligar ali vocês vão ver, ela foi formatada pelo Anthony Robbins, que é um coach muito famoso. Foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato quando eu comecei a entrar no autoconhecimento. Foi o primeiro livro de autoconhecimento que eu li, que foi o livro dele. E essa pirâmide apareceu para mim nesse novo curso que eu estou me aprofundando, nessa formatação. Por quê? Porque ela compila o que a gente precisa olhar. Ah, tem pessoas que trabalham com 12 áreas da vida. Aqui tem 7. Essas 7 aqui, elas vão sustentar aquilo que precisa sustentar na nossa vida, porque as outras vão ficar vinculadas a ela. Então, eu vou narrando elas por aqui até ligar o projetor. A primeira que fica na base de uma pirâmide, é a física. Física, corpo físico. Aqui vocês trabalham com o quê? Físico. Vou falar de outras coisas que vocês trabalham aqui também. A segunda, pior que não, ele está saindo e sai do slide. Acho que vai voltar. A segunda são as emocionais. Vocês trabalham com emocional? A terceira é a mental. Vocês trabalham com a mental? Deixa eu só puxar aqui, senão eu perco a ordem. Tá voltando? Ah, não, beleza. Então tá. Ué, saiu. Deu algum pau aqui. Ele não tá indo. Bem. Se ele vai voltar e se vai na apresentação.
Agora vai. O que vocês trabalham aqui? Vocês trabalham com relações? Vocês precisam de tempo? Precisam de trabalho? Precisam de dinheiro? E precisa pregar o bem? Tá vendo que todas as áreas englobam tudo aqui? Eu vou trazer que a parte das emoções e da parte física, com a parte das relações, a gente precisa ter a nossa inteligência mental. Por quê? Porque a nossa inteligência mental ela vai trazer a conexão com a nossa consciência, que é muito pequenininha em relação à nossa inconsciência, nosso inconsciente. Então a gente precisa sempre estar olhando para essas questões, para essas áreas da vida, para não deixarem elas, o quê? Ficarem desequilibradas. Gente, é impossível todas serem nota 10. É impossível. Porque isso não é uma lei fundamental do universo. A lei fundamental do universo é a lei da correspondência, que ela está muito vinculada a uma lei que chama lei da polaridade. Tudo tem dois extremos, tudo oscila, tudo vibra. Pode pegar qualquer estudo científico mais profundo de investigar moléculas, está tudo ali, ó, vibrando. Essa cadeira não está parada. Se pegar um microscópio aqui, enxergar, vai ver as moléculas vibrando. Isso é ciência. Não sou eu que estou falando. Tem comprovações. Então, essa vibração e essa oscilação faz com que a gente precise buscar isso no nosso dia a dia. Entender que tudo vai oscilar. Então, uma hora o meu trabalho está um pouco mais forte ali, eu estou forte nele, mas eu não posso perder de vista a minha família. O que eu fiz? Foquei no trabalho e perdi de vista a minha família. E aí o que aconteceu? Ficou muito desequilibrado. E aí, na hora que está lá muito desequilibrado, eu senti um vazio dentro de mim. E esse vazio, uma hora, vai bater a porta. Porque eu não ia ficar 24 horas no meu trabalho. Eu precisava da família. Então, isso tem que ter uma oscilação. Imagina que você está se entregando muito para um trabalho e o financeiro não está vindo. Tem alguma coisa errada. Então, talvez eu tenha que tirar um pouco de pé do trabalho para chegar num equilíbrio e ver formas diferentes desse financeiro vir junto. Porque um está vinculado com o outro. Está vinculado com o tempo. Tempo é importante, né? Então, aqui eu quero mostrar essas áreas da vida para que vocês não percam de vista de vocês e façam uma autoanálise aí de como é que elas estão hoje. E aí eu trago... De onde é isso aqui? Daqui, né? Eu gosto sempre de trazer uns parâmetros, né? Então, eu não sei se eu escrevi tudo na íntegra, mas eu fui pegando as principais palavras, tá? Empresa humanizada, excelência no mercado de fitness nacional, crescimento pessoal e profissional para todos os stakeholders. Quem são esses stakeholders? Tudo que está em volta. É bom para mim, é bom para o outro, é bom para tudo que está em volta. Comunidade que está em volta, as pessoas que estão em volta. Adianta eu vir aqui fechar um contrato, vim aqui prestar algum serviço que está sendo bom para mim, bom para vocês aqui da Dínamo, mas o que eu presto aqui gera um resíduo tóxico que entra no condomínio aqui e atrapalha o pessoal que mora no Estrela Sul. Não está sendo bom para eles. Então, isso não é ganha, ganha, ganha. Né? Isso é ganha, ganha. E o terceiro? E essa terceira posição? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, quando eu falo isso aqui, eu cansei de visitar a empresa na época que eu dei consultoria, que tinha um quadrinho bonitinho de missão, visão e valores, e você chegava lá, não entregava, você só estava lá escrito, porque assim, a ação não era condizente. Gente, isso é norte. Propósito é norte, estimular a prática de exercício físico regular, melhorar a vida das pessoas. O que eu falei que eu faço a minha vida inteira? Exercício físico. Sem meu corpo físico, meu mental não me equilibra. Meu emocional, gente, muita gente soluciona problemas emocionais fazendo atividade física. Por isso que eu falei, vocês têm uma responsabilidade grande de trazer um equilíbrio para o ser humano muito forte. Porque vocês conseguem trabalhar essas vertentes de uma maneira muito direta. O mental, o emocional e o físico é muito direto. Muita gente acha que é só o físico, não. Porque na hora que eu estou aqui fazendo um exercício, se tiver alguém me pedindo para ter um pouco mais de presença no exercício, olhando, eu lembro que quando eu malhava em academia, assim, eu ia e às vezes me incomodava quando o cara vinha me corrigir. Mas não tinha que incomodar, porque ele está fazendo bem para mim, porque eu podia estar fazendo errado. Podia lesionar meu corpo, ficar um tempão sem fazer. E aquilo ali podia ser o quê? Uma liberação de energia dentro do meu corpo, que trazia um equilíbrio emocional. Porque muita gente com problema emocional, às vezes, chega lá e descarregar, malhando, ou lutando boxe, ou fazendo uma atividade, uma aula de spinning. Então,
é um processo que é muito importante vocês interiorizarem essas questões, tá? Ética, transparência e respeito e ganha-ganha. Sugiro depois botar um terceiro ganha aí, tá? Para a gente sair, mas está entendido que o ganha-ganha quer dizer esse ganho que todo mundo sai ganhando. Então, é importante sempre a gente... Eu gosto de fazer essa conexão, porque essa palestra, ela conecta com os princípios de qualquer empresa, gente. As empresas que estão buscando essa humanização, buscando trazer isso para não só as pessoas que estão internamente, não só para os donos das empresas, mas também para as pessoas que estão no seu entorno. Stakeholders é todo mundo que está envolvido. Todo mundo. Até o carro que passa aqui na frente está envolvido em algum momento no processo. Porque uma hora pode ter uma aula de crossfit que tem que correr na rua e ele poderia atropelar uma pessoa que está fazendo. Então ele está envolvido. Então será que ele está sabendo que tem uma academia aqui? Será que eu consigo divulgar isso para ele? Eu estou indo bem num extremo aqui para dar de exemplo. Mas é isso que a gente precisa ter visão. E aí eu trago um pouquinho da pegada aí do negócio consciente, que vem do capitalismo consciente, né? Que a gente é afiliado ao capitalismo consciente para trazer essa pegada dessa expansão de consciência. Justamente porque o que é um negócio consciente? Ele precisa de um propósito maior. Propósito, gente, é o norte. Eu nunca vou chegar no norte, mas ele me guia. Tá? É o Cruzeiro do Sul lá no céu. Ele me guia, ele me norteia. Eu vou seguir aquilo lá. Ele precisa trazer uma cultura consciente, a cultura implementada por todas as pessoas que estão envolvidas, inclusive as pessoas que estão no entorno. Uma orientação para stakeholders, que é o que a gente estava falando e que está aí na missão de vocês, que é estar olhando esses stakeholders, não só os alunos, não só os funcionários, mas tudo que está no seu entorno, e a base, que é a liderança consciente. Por isso que a gente prega muito essa questão da liderança consciente, porque ela só vai ter consciência se ela expandir a consciência dela, e só ela expande a consciência dela se ela começar a se auto-observar e liderar a si mesma. Esse é o... Vocês vão ver que eu vou fazer sempre a ponte com o nome da palestra, porque o nome surgiu daí. Tá? E aí? A ilusão que temos tempo talvez seja um dos problemas mais graves da humanidade. Temos tempo? Como é que está o tempo hoje? Recentemente eu descobri, até vi uma matéria aí falando que o dia não tem mais 24 horas. É 23,50, já caiu uns milésimos aí de segundo, porque a rotação está um pouco mais frenética da Terra, então tem uma elevação de vibração nisso aí também, tem algumas pessoas estudando isso mais a fundo, mas a gente não tem tempo. O tempo é agora, é o momento presente. Isso aqui eu não quero fazer correlação, que eu não tenho tempo, eu estou muito abafado de trabalho. Não é isso. Eu quero trazer para vocês a consciência da presença. O tempo é agora, aqui agora. O que eu falei há 5 minutos atrás já é passado. O que está valendo é aqui agora. Então a gente tem que estar presente, prestando atenção naquilo que está acontecendo comigo nesse momento. Tá? E aí a gente traz muita expansão de consciência. O capitalismo consciente, ele trouxe uma ODS, dessas 17 ODS da ONU, ele trouxe como uma ODS 0, expansão de consciência. E aí quando a gente descobriu isso, quando a gente filiou o capitalismo consciente no ano passado, a gente falou, cara, é o que a gente faz. Né? Efeito consciência, a gente traz essa consciência. Então vamos agora entrar junto das empresas. Eu trabalhava muito com pessoa física, ainda trabalho, mas hoje a gente está dando um foco muito maior com empresas, através disso aqui, de palestras, workshops, team buildings, tudo quanto é formatação para trabalhar, não só no individual, mas em grupo, para trazer essa elevação de consciência, essa expansão de consciência. Então a gente traz aqui que a gente tem, né, todos temos a noção que é preciso mudar, fazer mudanças, tanto internas quanto externas. Mas transformar padrões e reconstruir outros, que é a grande importância que a gente tem que olhar, porque hoje o nosso comportamento leva a gente para um padrão. E às vezes a gente sabe que esse padrão não está sendo saudável para a gente. É aquele processo que eu tenho que... Quem fuma cigarro aqui? Alguém fuma cigarro? Então vamos lá. Eu tenho uma amiga que ela fuma e fala assim, eu quero parar de fumar. E aí no primeiro deslize ela vai e volta a fumar. Por quê? Ela tem um padrão de fumar, que por mais que ela fale que quer parar de fumar, internamente, o prazer que o fumar traz para ela é muito maior do que a vontade de querer parar. E esse prazer supera. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, a química do cigarro, ou, não vou falar da maioria das drogas, mas assim, de algumas drogas, é pequena em relação ao que está dentro do ser humano para construir. Então a química é ilusória. A química, vou falar que é 20%. 80% o quê? Mental e emocional da pessoa. Só que ela não sabe qual que é o problema que traz lá. Ela só sabe que em algum momento aquilo traz satisfação para ela e prazer. E nós, seres humanos,
temos uma coisa chamada ego, que é responsável pelo prazer, né, e pela satisfação e também pela nossa sobrevivência. Então, ele é importante para nós, a gente não tem que eliminar ele, mas é ele que vai nesse processo aí de manter a gente vivo, ele que mantém a gente vivo aqui na Terra e também está relacionado ao prazer, e isso vem na evolução da humanidade, a gente vem passando por isso. Mas é importante a gente entender que a nossa mente é dividida em 2 patamares. Uma mente consciente, que está ali ao topo do iceberg, tá? Menorzinho, e com ela a gente julga, com ela o nosso consciente, a gente bloqueia o que tiver que bloquear, a gente entende o que é bom, o que é ruim, e isso é importante para nós. Só que ela representa de 5 a 10%. Ainda não Por volta de 5 a respondeu. 10, porque tem literaturas que falam em 10, tem literaturas que falam em 8, tem literaturas que falam em 5, tá? Mas é um valor bem baixo, que ela é responsável pelas nossas ações. Imagina que tudo que vocês fazem no dia de vocês, só 5% é consciente. Vocês sabiam disso? Pesado, né? Os outros 95 é sua mente subconsciente. E essa mente subconsciente, ela armazena informação. E como é que funciona a formação dessa mente? A mente consciente, ela começa a ser formada com 5 anos de idade. Ela começa a ser formada e ela vai ser concretizada com 7 anos de idade. Meu filho está entrando nessa fase agora. Até então, só absorve, é esponja. Gente, é super inteligente isso, né? A energia que criou tudo, alguém que criou tudo aí, Deus, não sei quem foi que criou, deu certeiro. Falou, criança tá aqui, tem que aprender, absorve, esponja, suga tudo. E armazena. Então, o inconsciente, o subconsciente, ele não sabe diferenciar o que é bom e o que é ruim. Ele só puxa. E aí ele vai armazenando. Alguém que já ouviu falar assim, para de ver notícia de jornal, notícia ruim. Por quê? Porque a nossa mente consciente foca momentaneamente em alguma coisa e o restante das informações ruins vai entrando aonde? No inconsciente. Aí você não sabe por que você vai para o Rio de Janeiro e tem medo do Rio. Porque a maioria desses negócio de morte que você vê é no Rio de Janeiro. Aí você já chega na Baixada, na linha vermelha, na Baixada Fluminense, e já fica ali bolado se vai tomar um tiro. Né? Então, será que eu vou tomar um tiro? Será que eu vou ter um tiroteio aqui? Já vai olhando. Está lá no nosso inconsciente. Foi armazenado lá. Então a gente precisa ter clareza que a maior parte das nossas ações são inconscientes. Subconsciente. Alguém pensa para escovar o dente? Quem dirige aqui? Pensa muito para dirigir? Passar mal? Tudo automático, gente. Tudo automático. Outro dia eu estava conversando com minha esposa, levando meu filho para o inglês. O inglês do meu filho tem 3 meses que ele faz. É no bairro que minha mãe mora. A gente estava conversando, onde estava minha mente consciente? Na conversa. Quem estava dirigindo o carro? Meu inconsciente. Para onde eu fui? Para a casa da minha mãe. Não fui para o inglês. Passei direto. Tive que dar uma volta depois para deixar ele. Vocês estão entendendo como é que funciona? É assim. E isso vale para várias coisas na nossa vida, tá? Principalmente para perceber quando vocês estão com um problema. Sua mente consciente está no problema, é o boleto que eu tenho que pagar, eu não sei o que eu tenho que fazer. E se você está fazendo alguma coisa naquele momento, quem que está guiando sua vida? É o seu inconsciente. E o seu inconsciente absorveu desde criancinha, desde a barriga da mãe, ele já está absorvendo informações. Porque sua mãe passa por coisas emocionais e transmite para o bebê. Então, essas coisas emocionais são processadas aonde? No inconsciente. Então, só resumindo aqui para a gente finalizar essa parte, eu tenho 5 sentidos, algumas pessoas já falam em 6º sentido, né, que é a intuição. Eu absorvo informações através desses sentidos, processo, teoricamente, na minha mente consciente, mando para o meu inconsciente. Ah, não, é legal, isso pode vir, vai para o meu inconsciente, gera uma química no meu corpo e essa química me faz tomar uma ação. Esse é o fluxo normal, tá? Agora, o que acontece? Às vezes eu estou distraído com o meu consciente, a informação vem, eu nem sei se ela é boa ou ruim, ela entra no meu inconsciente. É você assistindo o Jornal Nacional lá, vendo um monte de 90% de coisa ruim acontecendo. Então a gente precisa ter clareza e começar a ter consciência. Quando eu falei da presença, a presença está ligada à consciência. Quando eu estou presente no ato que eu estou fazendo, eu estou consciente. Alguém já ouviu falar do termo flow? Eu estou no flow aqui agora. Porque eu estou fazendo uma coisa que eu puxo informações do meu inconsciente, mas trago para a minha consciência para falar para vocês, sou guiado por um input externo, que é o slide, e pela expressão que vocês estão mostrando. Não sou Carol Portillo de fazer leitura, mas consigo captar um pouquinho de leitura de cada um, que a programação neurolinguística me trouxe. Então, um pouquinho das fisionomias, tá aqui ó, com a sobrancelha assim, tentando entender, pegando, a gente consegue avaliar no comportamento. Eu atendo pessoas, eu tenho que estar ligado na pessoa para poder ver o que ela está trazendo. Não estou aqui sabendo se é mentira ou se é verdade. Isso é com a Carol Portillo, não é comigo não. Queria até amanhã no curso dela lá, mas não vou conseguir. E aí a gente traz os pilares dessa liderança, né? De ser um líder, tá? Que a gente tem que olhar para esses pilares aqui, entender que poder, né? Que potencializa o seu poder é elevação de consciência. Então, a palavra poder,
ela só vai ser potencializada, e não é um poder desmedido, poder é uma palavra positiva, sabendo usar ela. É com isso, elevação de consciência, pensar em aumentar essa consciência, esse 5% se transformar em 10, em 15, em 20 e expandindo, tá? Trazendo presença. Uma questão que é o saber, que é muito complicado, porque aqui, a inação prolegar falta de conhecimento é a autossabotagem. Por quê? Porque muitas vezes a gente não busca o saber, a gente não busca o conhecimento. E a gente se autossabota por conta disso. Tá, não vou lá, não vou aqui à palestra do Fabiano lá hoje, não, porque não tem nada para agregar para mim. Já passou por... Não, é mais importante eu estar aqui mexendo nos meus negócios. E às vezes, um pequeno insight, eu tinha críticas quando eu ia em pessoas, palestras de pessoas que eu achava que era inferior a mim. Eu já passei por essa fase. E aí um dia eu aprendi que com uma simples palavra de um curso, eu paguei caríssimo, paguei quase, acho que um curso de um dia, eu paguei R$2.000 e poucos, eu achei caro para um curso de um dia, e era um curso que eu já tinha uma outra formação nessa área. E eu cheguei lá, a pessoa, em 15 minutos de fala dela, do início da fala, já valeu os R$2.000 que eu paguei. A técnica que ensinou lá eu já sabia, mas aquela informação que foi passada ali naqueles 15 minutos, nossa, representou muito para mim e mudou bastante coisa na minha maneira de pensar. Então é esse saber. Então a gente precisa ter ação para poder trazer essa sabedoria para nós. E a sabedoria é o conhecimento que eu adquiro colocado em prática. Não adianta eu ler o livro, eu tenho que ler o livro e colocar ele em prática. Senão, não vai funcionar. Aí fica um monte de gente incentivando a ler 3 livros por mês. Cara, cada um é cada um. Eu vou ler quantos livros quiser. Eu estou no segundo semestre agora lendo mesmo os livros que eu já li. Só relendo o livro. Porque é importante. E tem um livro que eu já li 3 vezes, que parece que estou lendo ele pela primeira vez. Por quê? Eu leio, penso em alguma coisa, desligo do resto da leitura. Agora, na quarta leitura, eu estou pegando esse trechinho que eu passei batido outra vez e estou lendo ele. E aí, como é que meu livro está? Todo grifado. Ele é todo grifado, de cores diferentes. São as percepções que eu vou tendo em cada momento. E parece que é um livro novo. A gente traz o dever, né, que é co-criar a responsabilidade com as pessoas e o planeta, ganha, ganha, ganha. E a gente traz o querer, que são nossas ações, elas são frutos, né, de ações conscientes. E principalmente das nossas ações inconscientes, e é para elas que a gente tem que olhar. A gente tem que trazer a luz da consciência para a gente. E aí, a coragem. Por que a coragem? Porque coragem vem do latim, né, coractum, cor mais actum. Cor, coração, actum, ação. E isso faz com que a gente se mova pelo coração, por essa emoção. Tem muita gente que usa o termo, eu agi por emoção e cometeu um erro. Isso não é agir por emoção, isso é agir por um input externo que vai para o inconsciente e gera uma química no seu corpo. A química é uma emoção, um sentimento que você tem e que te faz agir. Quando a gente fala agir com o coração, com a emoção que vem do coração, antes de agir, é ver o que eu sinto aqui dentro, exatamente aqui dentro. Tem estudos, eu acho que já científicos também, mostrando que o coração tem neurônios. Então ele tem ali uma percepção muito infinitamente menos do que o cérebro, né? Igual o intestino tem também. Mas ele traz uma captação, principalmente no sexto sentido da intuição, que todos nós temos, muito forte. E quando eu passo a sentir isso e levo para a minha consciência, para aquele diálogo interno processar, a reação fica mais o quê? A condizência com a ação que eu vou tomar fica mais certeira. Então a gente fala muito de ação correta. A ação correta é agir com o coração, tá? E aí vem um ditado aí, uma frase, né, muito famosa, mente sã, corpo são. E eu não concordo 100% com ela. Porque não adianta estar com a mente sã e com o corpo são que eu vou estar bem. Eu preciso estar alinhado no meu coração. Então eu preciso ter a emoção no meio do caminho. O Rodrigo falou aí da inteligência emocional no início, né, que tem uma palhinha para você. O quanto é importante isso. Mas também só eu ficar olhando para as minhas emoções e deixar o resto de lado, eu preciso estar o tempo todo equilibrando o prato. É aquele equilibrador de prato do circo mesmo. Eu tenho que olhar para o mental, eu tenho que olhar para o físico, eu tenho que olhar. Agora, quanto mais eu pratico olhar isso no meu dia a dia, mais meu inconsciente absorve coisas boas. Ele passa a ter ações automáticas boas. E aí eu estou usando o meu inconsciente corretamente. Porque o meu consciente fica o quê? Sempre buscando coisas presença, tá? Presença. E deixe o meu inconsciente fazendo coisas boas para mim que não sejam coisas ruins. E a quantidade de coisas ruins que a gente já absorveu desde a infância? São os traumas, né? Os bullying, isso tudo vai afetar. Então a gente precisa estar pegando essa voz da nossa consciência, olhando para nós mesmos. Então antes de eu querer liderar vocês, eu tenho que liderar a mim mesmo. Tá vendo o sentido da palestra até agora? Da gente trazer a importância disso aqui? E aí vem
a escala de vibração. Vocês já ouviram falar dessa escala? Alguém aqui já viu? David Hawke foi um psicanalista que ele passou por uma experiência quase morte e ele resolveu estudar as frequências das emoções. Ele fez esse estudo através da cinesiologia e também de eletrodos, tá? Colocados nos seres humanos, e foi medindo, através dessas emoções, as escalas em hertz que geravam quando a pessoa sentia. Ele fez uma bagatela de pessoas para poder chegar nessa escala aí. E a gente usa muito a barreira da coragem como limitação. Por isso que a coragem de liderar a si mesmo. A gente precisa romper essa barreira de 200 Hz. Se vocês olharem bem, aqui, a gente não fica totalmente embaixo, a gente não fica totalmente em cima, a gente oscila o tempo todo. O que a gente tem que buscar é ter mais oscilações crescentes para cima e sempre o processo vai ser através da coragem. Por quê? Porque a coragem não é o oposto do medo. A coragem é ir com medo. Então, quando eu rompo a barreira da coragem, eu estou indo fazer aquela ação mesmo com medo. Eu sempre tive muito medo de altura, até que um dia eu fui fazer uma pós-graduação em segurança do trabalho e teve um exercício prático lá no Corpo de Bombeiro. Nem sei porquê, pós-graduação em segurança do trabalho. Não tinha que descer de prédio nenhum, me fizeram descer do prédio lá do Corpo de Bombeiro. Eu perdi o medo. Então foi bom para mim. Ele me trouxe um equilíbrio. Gente, andar de avião para mim, nossa, morar na África, esse voo no oceano aí, era só imaginava, eu teve minha segunda viagem, eu sonhei que o avião caiu, dentro do avião. Foi ótima a viagem. Só tomava com Rivotril, gente. Tomava Rivotril 12 mg para dormir o voo inteiro. Chegar aqui, era 12 horas de voo. Para chegar aqui ou ir para lá, apagado, para não ver. Falei, se cair, eu tô dormindo, não tem problema. Entendeu? Hoje em dia não tem mais problema. Mas assim, você vai rompendo a barreira. Agora, vai deixar de sentir medo? Não, eu tenho medo de altura ainda. É saudável ter medo de altura. Mas eu rompi uma barreira de uma coisa em excesso, que me atrapalhava, que me limitava para certas coisas. Então, a gente precisa entender, e essa escala é muito interessante, porque quando a gente vai... Olha abaixo da coragem. O orgulho, a raiva, o desejo ali muito ligado ao apego, aquele desejo de ter as coisas. Ah, eu quero ter 1 milhão, depois eu quero ter 10 milhões, depois eu quero... E nunca para, sabe? Aquele desejo incessante de ter, possuir, muito ligado ao apego. Né? O medo, a tristeza, a apatia, a culpa. Olha a vergonha onde que está, gente. A vergonha. Tem pessoas que têm compulsões, lapsos por vergonha. Você está entendendo? E isso é um processo. O meu filho, ele tem característica de liderança e tem característica de comunicação. Falou com 8 meses de idade, super espontâneo quando está lá. Mas ele tem uma vergonha quando ele chega nos lugares, surreal, na casa da minha mãe, da avó dele, que ele dorme lá sozinho, faz um monte de coisa sozinho. Às vezes ele chega lá, gruda na minha perna com uma vergonha surreal. Eu tenho que olhar para isso. Porque ele está vibrando numa escala muito baixa. Então eu tenho que procurar o quê? Lapidar ele para ele melhorar isso. Para ele poder usar as outras características. E aonde eu vou? Vou na comunicação, vou na liderança, que a gente já mapeou lá, que o colégio já mapeou o que ele tem. Vou em outras características que ele tem espontânea para poder tirar isso dele e trazer uma consciência para o processo dele. Então, a gente precisa sempre estar olhando com esse olhar dessa escala, tá? Gente, isso é muito importante. E David Hawkes, ele trouxe isso para justamente a gente saber. Então, falamos de inteligência emocional? Tá aí, essa escala. Ela é vibracional, a emoção gera uma vibração. E essa vibração, vocês vão ver que elas contagiam. Então, a gente precisa estar num processo nosso no meio, com o nosso processo interno em construção, porque ele nunca vai estar, pelo menos não aqui no planeta Terra, tá? Mas aqui no planeta Terra ele vai estar sempre em construção, a gente vai estar sempre buscando olhar mais para nós, escavar essas crenças que limitam a gente e desenterrando isso e melhorando e crescendo cada vez mais. E através de quem? Lembra que eu falei lá do pilar? Pessoas, pilar que a OMS coloca lá. Família, amigos e pessoas do trabalho, do convívio. São pessoas, tudo através de pessoas. Tá? Então a gente vai estar ali pelo nosso exemplo, porque quando a gente está crescendo e construindo, a gente está dando exemplo, e a gente está interferindo nas comunidades, no ecossistema, na sociedade, nos clientes, nos colaboradores. Vamos supor que a Aline chegue de mau humor aqui para trabalhar. Ela vai dar patada em um monte de gente. E esse monte de gente vai ser afetado pela patada dela. Uns mais, outros menos. Uns vão nem aí, outros vão ser afetados. Concorda que negativamente ela está expandindo? E aí esse que foi afetado pode chegar num aluno e dar uma patada. E aí esse aluno vir reclamar com o Rodrigo fica indignado. E olha o ciclo. Ao mesmo tempo eu posso contagiar pela coisa positiva. Então a gente sempre tem que estar olhando essas emoções que acontecem. Ontem me perguntaram na palestra que eu dei para o JP, assim, como olhar para isso? Pegue uma situação que você já reconheça pequena e olhe para ela durante o tempo que tiver que olhar até ela sumir. Não importa. Você começa a fazer com uma,
Daqui a pouco a segunda aparece e você vai pegando ela também. Agora, se você quiser focar em tudo, você não vai conseguir. Eu usei o trânsito. Para mim, minha vida inteira me estressava no trânsito. E eu uso o trânsito até hoje. E ainda trabalho coisas no trânsito. Principalmente quando eu estou atrasado para levar meu filho no inglês. Nossa senhora, me corrói aqui dentro. Detesto chegar atrasado nos lugares. E eu comecei a me perguntar, por quê? Qual que é o problema de eu chegar 5 minutos atrasado no inglês dele? E ele chegar 5 minutos depois. Então eu começo a me questionar. Mas a gente precisa trabalhar. Gente, em 2015, que eu voltei para o Brasil, eu xingava, eu buzinava, eu fechava todo mundo, não deixava ninguém entrar na minha frente no trânsito. Era surreal. Hoje em dia, eu posso ver que ele está no celular, eu não buzino. Aí eu fico preocupado com quem está atrás. Aí eu olho, tem alguém atrás? Aí eu fico preocupado. Aí eu faço assim, ó, bebê, uma buzininha assim, igual cumprimentando um amigo. O cara só sai do celular e arrancar o carro no sinal, para a gente não perder o sinal. Mas vocês estão vendo a importância da gente olhar para as emoções e a gente começa a revisitar. Então, começar por aquilo que é fácil, que está na minha mão, que eu consigo enxergar que eu sou. Eu sou sempre mal-humorado na segunda-feira, então tem que olhar, tem algum problema aí com a segunda-feira. Então, tem que olhar isso. E aí, esse videozinho aqui, ele já rodou, mas mostra um pouco desse contágio das emoções. Tem som aqui? Ah, não, então depois eu mando para vocês. Ele não está aceitando, porque eu acho que ele está ligado no projetor. O projetor tem som, geralmente. Esse não? Cara, basicamente é o seguinte, esse cara começa a rir no metrô, lá é uma propaganda da Coca-Cola, ele começa a rir, se eu botasse aqui, alguém ia rir. Eu choro de rir toda vez que eu assisto. E ia começar a rir e começa a contagiar com a risada. Já viu aquelas pessoas que param e você fica meio assim, esquisito, e se ele continuar rindo, uma hora você não aguenta, você vai rir da cara do cara. Ou outras pessoas começam, e é mais ou menos isso que vai acontecendo aqui nesse vídeo. Então, mostrando que eu dei o exemplo do negativo e estou trazendo o exemplo do positivo. Então, eu quero contagiar as pessoas como? Com o meu negativo e com o meu positivo. Se eu estou com negativo, eu consigo reconhecer isso. E ainda mais, eu estou com um problema que está trazendo esse negativo. Será que alguém no meu ambiente de trabalho ou no meu ambiente familiar tem uma característica positiva que pode me ajudar comportamentalmente a lidar com essa questão negativa que eu estou passando? Esse é o grande X aqui que a gente vai passar, tá? Então, o que eu mostro aqui com a escala desse contágio que a gente tem, que quando a gente busca a parte de cima da escala, a gente vai estar participando da inclusão, a gente vai estar vivendo com abundância, com criatividade, com alegria e realização. Não tem como eu ter criatividade que a gente precisa ter para soluções de problema se a gente estiver vibrando na escala para baixo. Se a gente estiver para baixo, a gente vai estar com opressão, com ganância, exploração, doenças e desigualdades. Então, a gente vai estar passando por uma coisa que a gente não quer e que às vezes a gente condena, mas às vezes a gente faz. Então, sempre é importante a gente estar olhando para ter essa escala em vista, gente. Depois, se vocês quiserem, é só digitar no Google escala de Hawkins lá, ou escala das emoções, vocês vão achar esse gráfico aí facilmente, porque eles ajudam muito a ter essa percepção. A palestra que a gente deu na Ângulo no ano passado, a gerente de lá até mandou foto depois. Ela pregou essa escala no fundo da sala dela, se ela olha para essa escala todo dia, para ela ver e mensurar como estão as emoções dos seus funcionários. Tá? Então, o grande processo aqui é que o medo nos afasta da nossa autoexpressão, do sentimento de liberdade e de pertencimento. E ele elimina a criatividade em sua vida. Porque quando eu estou com medo, meu cérebro está comprimido, eu não consigo ter criatividade. Não adianta falar com uma pessoa sob pressão que tem criatividade. Não tem. Cientificamente, o estudo do cérebro não permite, porque você comprime e você não consegue acessar todo o processo. Uma pessoa que foi muito pressão ali conseguiu dar um resultado? Se ela tivesse sem aquela pressão, aquela carga de pressão nela, poderia dar muito melhor. Se ela estivesse usando muito mais facilidade esse processo de criatividade que todo ser humano tem, de buscar a nossa imaginação, nosso lado direito do cérebro, buscar essas ligações de pontos, né, diferentes que a criatividade precisa buscar isso nos outros. Vocês vão ver que cada um aqui é diferente, cada um traz uma característica diferente. E se a gente considerar que a vida dos negócios é um jogo, que jogo que seria? E aí, já percebemos que o jogo que jogamos na vida real é um jogo ligado no medo. E ele traz as seguintes coisas. Medo de perder o emprego. Medo de não ser aceito. O medo de perder um companheiro. O medo de morrer. O medo de perder dinheiro, de ficar pobre. E o medo de empreender. Esses foram alguns medos que a gente levantou, mas eu vou falar para vocês que o estudo que a ONU já fez sobre medo, os maiores medos da humanidade é o medo da morte e o medo da pobreza. Tá?
Por que medo da pobreza? O que a gente mais vê a ONU divulgar no mundo? África, fome. Eu morei lá, né? Na época lá da Etiópia. Então a gente tem muito registro. Eu tenho registro disso na minha cabeça. Quando eu mudei para a África, eu achei que eu ia ver isso. E eu não vi só isso. Vi outras coisas também. Mas é importante a gente ter essa clareza. Vocês conhecem esse jogo? Que jogo que é esse? Banco Imobiliário. Alguém sabe o objetivo desse jogo? Lembra do objetivo desse jogo? Qual que é o objetivo desse jogo? E para isso eu preciso fazer o que com você que está jogando comigo? Ganhar de você, te deixar pobre. Tirar tudo de você. Tem ganha, ganha, ganha aqui? Não. Então é um jogo da competição. Olha lá o que a gente jogou na infância, cara. Quantas coisas a gente não teve na nossa infância lá que incumbiu no nosso inconsciente. E aí que eu trago aqui, ó, essas informações, olha lá. Nosso cérebro não distingue um desafio real do imaginário. Falei com eles, ele absorve tudo o inconsciente. Ele não distingue. Então, no nosso inconsciente, quem jogou Banco Imobiliário aqui, no fundo, tem lá um ganha-perde. Tem. Nossos hábitos são formados aqui. Muito de como jogamos é a forma que expressamos, que nos expressamos no dia a dia. Então, a gente olhar as nossas ações no dia a dia, as pequenas ações. A gente fala muito disso, são pequenas ações para a gente melhorar e são pequenas ações para a gente reparar no nosso processo. Porque não adianta eu vir aqui dar uma palestra para vocês, sair daqui, entrar no carro ali que eu falo que me trabalho no carro e vocês me verem apertando a buzina. Que engano, aquele dia. Por quê? Porque eu preciso mostrar. Preciso mostrar a verdade. Não posso vir aqui e ser irreal para vocês. Se não está corrigindo o meu inconsciente ainda, eu não deveria ter dado como meu exemplo. Eu dei porque eu já sinto que está corrigindo. Está no processo de construção? Tá, mas agora é um refinamento. Esse lado sombrio não me pertence mais. Há anos. Há pelo menos uns 3 anos eu não faço mais nada. Então, assim, é um processo que a gente precisa vivenciar e com pequenas ações. Então, a gente... e se você pudesse jogar um jogo que você precisa chegar ao destino em 90 minutos, que você tem que usar a melhor versão de si mesmo. Mais de um jogador pode vencer. Quanto mais colaborador você for, mais chance você tem de terminar em 90 minutos. Você não precisa esperar a sua vez para jogar, pode jogar a qualquer minuto. E se você ver uma oportunidade, você pode jogar, usando as suas cartas na manga. E aí eu só vou trazer um resuminho aqui, tem um outro vídeo aqui também, mas não precisa passar. O que nós somos? A gente já está finalizando, tá? Somos seres multidimensionais. Por que multidimensionais? Eu sou pai, eu sou filho, eu sou amigo, eu sou trabalhador, eu sou empreendedor, eu sou cliente. Olha quantos que eu sou ali. Quantos que você é ali? Às vezes você é mãe, às vezes você é filha. Nós somos seres multidimensionais. Eu sou isso tudo que eu citei aqui, sou eu que eu sou. Eu sou pai, eu tenho pai. Eu sou marido, poderia ter colocado ali, eu tenho filho, eu tenho amigos, eu tenho meu trabalho, eu sou um empreendedor, eu empreendo no meu negócio, né? Eu tenho clientes, não tem técnicos, mas tem cliente, tem pessoas que têm. Então somos seres multidimensionais. Os negócios são multidimensionais. O negócio ele tem uma autoexpressão, né? Ele precisa colocar a autoexpressão dele para fora, o marketing dele, mostrar a essência dele, para poder... O que ele está impactando a sociedade que ele está lá? A gente tem que tirar esse mindset que eu monto um negócio para ganhar dinheiro, eu monto um negócio para impactar de alguma forma a sociedade. Através disso o dinheiro vai vir. Tem o dinheiro envolvido, tem a missão, tem a criatividade, a inovação e o impacto na sociedade que eu falei. E temos moedas multidimensionais, que são dinheiro, pedras preciosas, carta na manga, pontos e milhas, permuta de bens e serviços. Acho que eu tentei acrescentar Bitcoin agora, criptomoeda, né? Então, o que a gente vai estar olhando agora? Cartas na manga. O que são essas cartas na manga? Carta na manga é justamente um pensamento que a gente tem multidimensional, que não são para serem acumulados, não são para serem colecionados, são para serem jogados, colocados na mesa. Eu coloco a minha carta na mesa e qualquer tempo que você considere ser útil, com qualquer lugar, no trabalho, em casa, com amigos, com parentes, com inimigos, com quem for, eu coloco minhas cartas na manga. São a capacidade de você ter multiplicidade nesse processo. Combinações, lembra da criatividade que eu combino coisas? E aí vocês vão ver. E o que são essas cartas na manga? Meus dons, meus talentos, minhas habilidades, minhas conexões, meu conhecimento. E aqui eu vou falar de hard e de soft skills. As duas coisas. Hard skill, parte técnica. Soft skills, a parte comportamental. A parte dos meus dons, meus talentos naturais.
né? E tem como eu lapidar e desenvolver, e tem como eu processar isso de uma melhor forma possível, pedindo ajuda e oferecendo o que eu tenho de melhor para ajudar. E aí, vem as nossas cartas na mesa. E se a gente tivesse um quadro onde eu soubesse as cartas na mesa de todas as pessoas que estão envolvidas comigo? Como é que eu posso? Vocês sabem aqui o que cada um tem de talento aqui e com quem vocês podem contar? Vocês sabem fielmente? Vamos descobrir? Vamos descobrir? Gente, eu não sei se vai ter de todo mundo, tá com nome, porque a lista aí teve... Se quiser eu vou passando a parte. O seu tá aí também. Você distribui tudo? Tá com os nomes aí. O pessoal que está online está me escutando se eu falar aqui? O pessoal que está online, vocês vão, por favor, colocar 3... O pessoal que está online, tá? Que não recebeu o papel aqui, vai colocar 3 características que vocês se reconhecem como talento de vocês. Se vocês não tiverem certeza, pensa naquilo que as pessoas falam para vocês, né? Que as pessoas te acham muito bom. Coloque 3 só. Faz uma listinha de 3 aí rapidinho, enquanto o pessoal daqui faz a leitura deles. Vocês aqui, vocês vão ler esse documento de vocês. Não se prendam às coisas que vocês não identificaram, mas eu garanto que alguma característica positiva vocês vão reconhecer aí. E eu quero que vocês trazem 3 características positivas que podem estar nos bullets no final. Lá no final tem pontos positivos e negativos, mas durante o texto também tem pontos positivos e negativos. Mas eu quero que vocês tragam 3 características só, identifique. Fala, cara, eu não conheço nada desse texto aqui, não sei quem é essa pessoa, tá na primeira pessoa de propósito, mas eu quero que vocês listem para mim 3 características só 3 que estão aí dentro, que você identifica. Já leu tudo? Calma, faz o exercício, faz o exercício e no final a gente conversa sobre da onde que é a origem disso aí, tá? Tá aqui. Não me mandaram o seu, ué? Tá. Gente, quem quiser ter acesso a isso aí, depois me passa o dado, eu mando para vocês online. Tá? Até o pessoal que está online também, depois quiser me passar o dado, eu mando. É porque não ia ter como apresentar e eu não queria mandar antes, porque senão dá já vu. A pessoa lê antes aí... No online não tá dando para enxergar o escrito. O chat do Zoom tá funcionando? Pede para eles se eles quiserem compartilhar no chat do Zoom. Ontem deu muito certo isso. O pessoal do Japatê compartilhou, ficou muito legal. Pessoal, se vocês quiserem que está online aí, compartilhar no chat as 3 características que vocês identificarem aí, seria bem legal. O que foi? Reconheceu 3 características aí, Aline? Não, só quero 3, gente. Só quero 3. Só quero 3. Gente, peraí. Eu tenho caneta aqui, tá? Eu ando com... Depois você só me devolve a caneta, porque essas canetas eu levo pra tudo quanto é lugar. Eu acho que vai dar pra todo mundo. Vocês podem grifar... Não, no texto, de onde vocês quiserem tirar. Tá? Vocês acham que reconhecem bastante. Vocês consideram um ponto, assim, bem aflorado dentro de vocês, assim. Não, gente, às vezes vai ter até mais, mas assim, eu só quero os 3 principais. Se vocês pudessem ranquear... tem? Ali.
texto aqui, mas não tá com o meu nome. Os textos são todos iguais? Não. São diferentes. São Então diferentes. É melhor fazer por lá. Faz por lá. Anota 3 que você considera. Depois você me passa seus dados, eu te mando o seu documento desse aqui. Tá? Positivo? Da onde você quiser, do texto ou daqui. Ah, tá. Mas você não vai anotar? Ah, você anota no celular. Tá. Não. Eu leio mentes. Tô aprendendo a ler mentes. Oi? Ah, não tá funcionando não? Só 3 pontos positivos. Ou do texto ou dos bullets aí do final. Pensa naquilo que vocês são muito bons. Assim, você fala assim, cara, isso aqui eu reconheço muito em mim. Eu domino isso aqui. Eu tô falando só pra vocês priorizarem. Porque eu sei que tem mais aí de 3. Mas só pra vocês priorizarem. Gente, os textos são diferentes, tá? Eles são individuais, não precisa colar, não. Todos preparados para abrirem as cartas? Como é que tá aí? Já identificaram? Podem grifar, se achar melhor. Alguém online escreveu no chat? Tá. Tudo bem. Se eles se reconhecem, aqui até um exemplo desse formato. Não tem problema não. Gente, preocupado com o tempo de vocês aí. Tá no finalzinho. Só a gente finalizar aqui a dinâmica e a gente fecha. Tá bom, beleza. Pode ficar com a folha, tá? Pode ficar com ela. Quem já terminou? Quer compartilhar? Fala 3 que você acha mais assim forte. Sou ser idealista e sensível, intuitivo e analítico, com uma mente fértil e criativa que consegue impressionar as outras pessoas com os meus pensamentos originais. Beleza. Guarda aí. Alguém mais quer compartilhar? Eu sei. Já foi só o começo aqui para mim, já dá dele. Sou um ser amável e caloroso, que gosta de atividades sociais e pode ser excepcionalmente carismático e leal. Estar apaixonado ou emocionalmente satisfeito é um requisito fundamental do meu ser e na busca pela felicidade. Devo evitar ser excessivamente impaciente. Você é assim? Ele é aquele Olaf da Certo. cientias, né? Certo. Beleza. Mais alguém quer compartilhar? Olha lá. Eu sou um ser diplomado por excelência. Eu sou carinhoso, inteligente e observador. Reconhece? Reconhece? Gente, vocês estão vendo as características? Vocês sabiam isso tudo dele? Então, vocês sabiam tudo dela? Vocês sabiam? Fala o seu. Busco, né, tem o desejo de buscar moralidade sempre, desejo de perfeição, mente criativa e excessivamente emocional. Beleza. Vocês sabiam que ela é excessivamente emocional? Todos sabiam? E se isso ficar pregado num quadro, onde eu consigo captar qual o comportamento que ela tem, e eu que estou lá num outro ambiente, numa outra estrutura da empresa, consigo chegar e preciso dessa ajuda emocional que talvez ela possa me dar, e posso ir lá no quadro olhar, olha, ela pode me ajudar nisso aqui. Isso, gente, é uma ferramenta que, assim, isso é um elemento de uma ferramenta que eu utilizo de análise comportamental. Um elemento, são 8 elementos. 9 elementos. Esse é um. Tem mais 7 que compõem o ser humano nessa análise comportamental. Mas ela é um pilar que, assim, é muito difícil de errar com ela porque ela não avalia com base em perguntas, igual as rotineiras. Ela avalia com base no ser humano que vocês são. No final eu conto de onde que saiu. Mas, assim, imagina vocês terem um quadro
Tô dando sugestão para implantar. Tô ao pé da Cláudia lá, que ela falou que implementar lá na Ricardo, até hoje não botou o quadro lá. Por quê? Porque, gente, nós estamos no automático, não estamos no automático no dia a dia? E aí eu chego com alguma questão dentro de mim que eu não consigo resolver sozinho. Essa questão, alguém aqui pode ter uma danada de competência para me ajudar. E aí eu vou recorrer a essa pessoa, mas eu não sabia dessas competências dessa pessoa. Então como é que eu vou pedir ajuda para ela? E aí eu vou ficar com aquilo interiorizando dentro de mim, fritando dentro de mim, prejudicando meu trabalho, prejudicando minha vida pessoal. Vocês estão entendendo? Lembra que eu falei qual que é a base que a OMS prega? Relações pessoais, pessoas, amigos. Não tem jeito. Não é Belém, nunca mais estou de bem, na hora que você briga com a pessoa, não, gente. Aquelas pessoas que te incomodam, elas são mestres para vocês. E as pessoas que podem te favorecer também vão ser mestres para vocês. E você é mestre de alguém. Você carrega uma qualidade única. Tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês depois quiserem fazer um apanhado geral de mais coisas aí e criarem esse quadro, eu dou sugestão. Sabe por quê? Você melhora o clima organizacional, fenomenal, assim, surreal. E você sabe quem está aqui dentro, que já tem um convívio. Gente, vocês passam, se bobear a maior parte, muita gente passa a maior parte do tempo aqui do que em casa, com a família, porque chega em casa, dorme, então já acorda, vem de novo, só o final de semana, então a maior parte do tempo aqui. E por que eu não posso pedir ajuda aqui? Se o cara é o cara do amor, por que eu não vou atrás dele? Por que eu estou com algum problema de amor? Por que eu não vou com o cara dele? O cara domina. O cara tem isso como um talento dentro dele, você está entendendo? Brincadeiras à parte, mas eu estou falando sério. Eu vou procurar quem? Eu vou procurar o cara que é mais do mental ali? Ele não vai me ajudar, não é forte dele. Eu vou estar tentando tirar leite e pedra. Não vai ter jeito. Você está entendendo? Agora, vou para o cara lá do mental, do cara do... Como é que você falou a palavra? Diplomático, ali com todo mundo. É ele que eu vou buscar ajuda. Vocês estão vendo que cada um pode me ajudar em um processo? Lembra que eu falei que eu fui lapidado na empresa que eu fui, que eles tentaram lapidar minhas fraquezas? E se eu tivesse esse quadro lá? Será que eu ia pagar um curso caríssimo para o Fabiano melhorar numa coisa que ele é ruim? Ou algum funcionário lá dentro é bom nessa coisa e eu poderia colar nele? E eu estou falando comportamental, aí está comportamental. E os hard skills? Dá para fazer isso também? Dá. Equilibra as duas coisas. Esse aqui eu acho fundamental pelo clima organizacional da empresa. O hard skill é melhor para o quê? Para o clima de eficiência da empresa. Porque eu consigo buscar eficiência interna. E às vezes o Rodrigo está aqui quebrando a cabeça para buscar um treinamento para vocês aí de... Vamos chutar uma coisa básica, de Excel, para não sei quem aqui. E tem um danado cara que domina Excel, mas ele é personal trainer. Eu não sabia que ele dominava Excel. Estou levando agora para o hard skill. E aí eu posso simplesmente fechar uma parceria com ele aqui, que ele já faz o personal aqui na minha academia, e ele vem dar uma aula de Excel para mim. Então, a importância da gente se conhecer, da gente se liderar, da gente liderar nós mesmos, é fundamental para que a gente possa conviver melhor no nosso clima organizacional, seja no trabalho ou na família, ou nos amigos, né, ou nas áreas da nossa vida, e seja naquilo que realmente começa a preencher internamente, todos nós. Tá bom? É o que eu tinha para vocês hoje aqui. Agradeço muito a paciência aí de vocês aí. Prazer enorme estar compartilhando isso com vocês aqui. Fabiano, deixa eu ver se eu liguei aqui para o pessoal de casa ouvir. O pessoal tá aí no online, hein? Isso. Cara, esse texto, ele é um mapa que eu chamo Mapa de Nascimento. Ele tem base na numerologia cabalística, tá? Que é um estudo que eu aprofundo bastante, vem lá do Egito Antigo, de um cientista maluco que existia na época lá, e ele traz uma base. Isso aí, algumas pessoas tiveram igual, do Rodrigo é igual da Aline. Não, mas sabe onde está a diferença? Nas percepções que vocês trazem. Porque lembra que eu falei que tem mais 8 elementos? Os 8 elementos não são iguais. Então, você conecta com uma característica que está aí, que é igual a dele, de uma forma, e ele conecta de outra. Então, isso aí é o descritivo do dia que você nasceu. Que dia que você nasceu? 6. Não? O que está escrito no seu aí? Ó! Seu Bruno! Você é o Bruno Arruda. Tá, beleza. Realização. Dia da realização. Quem nasceu no dia 6 aqui? Dia do amor. Conheço um pouco o Vinícius. Eu acho que procede. Então assim, gente, isso aí é só a característica do dia. A numerologia ela é baseada no nome da pessoa e na data de nascimento completo.
Muita gente acha que isso é uma balela, foi uma ferramenta que eu mais me conectei na minha vida, eu já fiz mapa astral, já fiz um monte de coisa. Uso essa ferramenta nesse processo que eu estou falando que eu entrei, validado pelo MEC, pela uma instituição na Inglaterra também, então as coisas já estão começando a caminhar para esse sentido. E quando a gente faz toda a avaliação comportamental que existe no planeta, ela sempre bate com o mapa. Sempre. A gente faz sempre. A gente não usa ele no processo que eu faço, a gente não usa ele, a gente usa ele só para conferir, é o gabarito. A gente vai lá, dá o resultado e fala, ó, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Todos os processos, positivos e negativos. O que são os positivos? Que vocês já têm, que precisam lapidar. O que são os negativos? Que eu preciso me afastar, que eu preciso resolver. E se eu sou fraco nele, eu não tenho que correr atrás dele. Eu preciso abandonar ele e deixar que alguém traga essa fortaleza para mim. Pô, muito legal. Eu falei no início que a gente ia ter uma surpresa, eu também, porque a gente traz pessoas aqui que eu já sei o que vai falar, né? Conheço, alinha antes, a gente não alinhou nada, né? Você falou, cara, deixa eu ir falar pro seu time. Ainda falei com ele, pô, você vai vender alguma coisa pra gente? Falei, Aline, vai vender alguma coisa pra gente? Ele, não, fica tranquilo. Eu falei, então tá bom, vou confiar em você. Cara, realmente assim, é muito legal. Eu tive uma surpresa muito grata você falar de capitalismo consciente, você falar de hard skills, de soft skills, porque são linguagens que a gente, né, tenta passar para eles, principalmente a filosofia do capitalismo consciente, porque o grande legal é que a gente construiu uma empresa e vem construindo com base no que o capitalismo consciente prega, as empresas humanizadas, só que até um certo momento a gente não sabia desse movimento, a gente não entendia que isso tinha um conceito, que tinha uma caracterização. Quando eu descobri, li o livro do Raj Sisodia e depois fui me aprofundar, falei, cara, que legal, é o que a gente pratica, é o que a gente acredita enquanto empresa. E é legal você trazer isso aqui pra gente, lógico, com tudo que você falou de fala de comunicação, de reconhecimento, de treinamento, de mundo VUCA, enfim, tudo isso que eu acho que também são coisas que a gente vem falando e como que o contexto entre pessoas é um contexto complexo, né? E o quanto a gente às vezes não percebe que coisas simples como tipo, qual é a tua fortaleza, qual é a tua fraqueza, igual você está falando que agora é onde a gente pode se ajudar. Como é que isso falta no nosso dia a dia? Porque você falou do automático, é isso, a gente está no automático, a gente fala muito isso aqui, a gente chega aqui, né, pega a ficha, o que eu tenho que fazer de exercício, eu no meu cantinho ali, que número que eu tenho aqui que bater hoje, que meta que eu tenho que vender, e pô, a gente, né, entra nesse automático e para de se perceber um ao outro, e esse entendimento de percepções diferentes, de crenças diferentes, então... muito legal, porque é isso, reforça na gente coisas que a gente vem tentando trabalhar com o time. Uma pena, hoje peço desculpa ao pessoal do online, que deu um pico de luz aí o Wi-Fi saiu fora, a gente perdeu a conexão, então muita gente ali teve uma perda aí não sei se a gravação ficou, né, Dani? Talvez tenha ficado, depois quem quiser assistir a gravação tá aí também, para quem não pôde vir nem estar online. E, poxa, vamos ver se a gente consegue combinar alguma coisa, né, você não veio para vender, mas eu quero comprar agora. Ver se a gente consegue combinar alguma coisa um pouco mais aprofundada também. Sim, vamos sentar para trocar uma ideia. Processo. Eu falo claramente, todo mundo, eu tô levando essa palestra free mesmo para apresentar nosso trabalho. Né? Não vou chegar a ficar te enchendo o saco. Compra agora, fecha comigo, não. Mas é parte do seu processo. É o que eu falei, eu fazia isso online, então é uma live free que eu faço, mas por que eu não posso fazer presencial? Eu adoro isso aqui, adoro presencial. Eu prefiro adoro presencial. Eu prefiro presencial. Também. Nossa, ontem eu falei, gente, voltei para online. Foi ótimo, lá no Japatê foi ótimo também. Foi quase 2 horas ontem lá. Não, muito bacana. Então, assim, é o processo. A gente quer muito, a gente está trazendo uma pegada, eu e a Paula vai dar uma palestra semana que vem no Rio, assim, as coisas estão começando a acontecer, estão bem legais. E a gente está com um processo com as empresas, principalmente aqui de Juiz de Fora, com o intuito dessa palestra, de trazer, às vezes, um processo de, eu não sei se vocês fazem planejamento estratégico, mas é tipo uma prévia do planejamento estratégico, alguma coisa bem profunda para você estar utilizando esse formato. Legal. Eu não vou vir aqui ficar, quantos minutos foi aqui? Rapidinho. A gente consegue fazer uma dinâmica de 2 horas para a pessoa interiorizar bastante e ela trazer tudo à tona que pode ter cada um e você elaborar um planejamento estratégico para o próximo ano muito mais condizente. Então, assim, você falou que não podia vender, estou vendendo sem querer. Não, mas é isso. Estou só explicando. Não, mas é porque assim, a gente não acredita numa empresa, e a gente está falando também, a gente está numa fase muito de expansão, a gente está montando uma 3ª unidade, com perspectiva, né, de crescimento realmente agora um pouco mais acelerado. E a gente, cara, crescer é uma dor, porque você cresce com processo, você cresce com estrutura, mas como é que você cresce com cultura, como é que você cresce com
pessoas que têm o alinhamento estratégico e cultural que você traz. Então, é muito difícil. Esse talvez seja o grande desafio do nosso crescimento. A gente não acredita em crescer sem ter esse suporte. Porque eu venho aqui falar para ele de inteligência emocional, cara, dentro da minha ignorância. Mas para, tipo, ó, é isso, vamos começar? Vamos. Aí eu trago uma pessoa aqui que entende um pouco mais e vai um pouco mais a fundo. Daqui a pouco a gente, né, faz um debate um pouco mais aprofundado e a gente vai aprendendo a mudar o nosso mindset. Sim. Que é importantíssimo. Exatamente. Porque eu falo com eles, cara, não adianta eu mudar o meu se eles não mudarem o deles. Porque eu vou sozinho e vou ficar falando grego para eles e daqui a pouco tem líderes aqui que precisam mudar, né, e que vão mudar para criar novas lideranças e aí a gente vai crescer, porque crescimento requer lideranças, requer pessoas, né, em vários pontos estratégicos com alinhamento cultural e mindset alinhado com o que a empresa, né, construiu ali, enfim. Então eu acredito muito nisso, acho que a gente precisa realmente de ajuda e quem sabe a gente não faz um trabalho. Obrigado. Se precisar aí, a gente faz Mesmo. avaliação de tudo, Espero que a galera tenha gostado, acho que tranquilo. gostou. Beleza. E, pô, foi um grande prazer. Ô, gente, podia tirar uma fotinho com todo Vamos. mundo, hein? Vamos juntar ali, aqui a gente pega a logo no fundo. Show. Pessoal do online aí, obrigado.